Fashion Splash. Tradição e ruptura. Anarquia na moda. Aqui, no Fashion Splash. Fashion Splash. Splash, splash. Oi, eu sou Marina Dias. No Fashion Splash de hoje, nós vamos conhecer a história da tendência que surgiu como um autêntico manifesto anti-moda, mas que acabou virando moda. O Fashion Splash de hoje vai ser punk. A abundância do pós-guerra atingiu seu apogeu na segunda metade dos anos 60. A Guerra do Yom Kippur, em 73, deflagra a crise do petróleo, que empurraria o mundo para a inflação e a recessão. Depois de 2 gabinetes trabalhistas e apesar da força dos sindicatos, o desemprego era maior do que nunca. A contracultura, por mais contestadora que fosse, não trouxe nenhum benefício para as classes trabalhadoras. E aqueles cabeludíssimos solos de guitarra também já estavam dando nos nervos. Os Ramones haviam surgido alguns anos antes num ambiente de decadência social semelhante nos subúrbios de Nova York. Além deles, Patti Smith, Lou Reed e Iggy Pop transformaram o clube CBGB no decadente Lower East Side de Manhattan em meca do que viria a ser o punk americano. A palavra punk quer dizer tonto, tapado ou algo parecido com isso. O termo foi usado pela primeira vez com sua conotação atual justamente para descrever a indescritível música que se ouvia no CBGB. Mas ainda não havia se formado a síntese ou a expressão emblemática do que poderia ser aquela nova tendência estética. Foi aí que Malcolm McLaren teve a ideia de juntar os moleques que viviam largados ao redor da sua loja no número 430 da célebre Kings Road e fazer uma banda. Naquele ano de 76, a boutique que ele e sua mulher Vivienne Westwood tinham ali se chamava Sex. 3 letras feitas de plástico cor-de-rosa fluorescente apareceram na fachada da Kings Road 430. S-E-X. Sex. Essa foi a inspiração para o nome da banda Sex Pistols, maior ícone da cultura punk, que no final dos anos 70 provocou transformações impressionantes na música, nas artes e, sobretudo, na moda. Parece contradição, mas é isso mesmo. O movimento que mais se revoltou contra as imposições da indústria prêt-à-porter era filho de pai e mãe estilistas, que encarnavam em alfinetadas a tendência do feio, do destruído, do consumido e de tudo mais que a sociedade pós-industrial tinha de pior. O punk, a Vivienne Westwood, o Malcolm McLaren, eles são realmente um divisor de águas. Você tem a moda e a música antes do punk e depois do punk. Por quê? Porque, apesar de ser um movimento que contesta tudo, ele, na realidade, ele recoloca as coisas, ele redimensiona tanto a moda quanto a música. Depois de uma sequência de brigas internas, a banda agora era agenciada por McLaren e seu amigo Bernard Rhodes, mas ainda faltava um vocalista. John Lydon estava usando uma camiseta com a frase I hate Pink Floyd, eu odeio Pink Floyd, quando foi avistado por Rhodes vagando pela Kings. Naquela noite, a convite de Rhodes, ele se encontrou com McLaren, Jones e o baterista Paul Cook no pub ao lado da Sex. Reza a lenda que o futuro Johnny Rotten apareceu ali usando a mesma camiseta I Hate Pink Floyd, só que com os cabelos pintados de verde e a roupa toda esfarrapada, mantida ao redor do seu corpo esquálido graças a inúmeros alfinetes. Depois das lendárias batidas das 11 horas, eles foram para a Sex, onde Lydon, como teste, fez um jurássico karaokê de I'm 18 de Alice Cooper, provocando reações hilariantes. Afinal de contas, ele cantava muito mal. Mas Malcolm McLaren não estava preocupado com os dotes vocais de ninguém. O que ele queria era encontrar o estilo e a atitude que realmente causasse pânico e ruptura. E o mundo realmente ficaria mais que perplexo. I don't give a shit what you think. I know what I think and that's all that counts to me. I don't try and impress anybody but myself. Just leave me alone, you know what I mean? Por insistência de McLaren, Jones e Cook aceitaram experimentar John Lydon em alguns ensaios. Era isso que o punk rock chamava de música. Os gritos estridentes do seu alter ego Johnny Rotten por cima de uma devastação sonora de poucos acordes tocados em velocidade máxima. Malcolm McLaren tinha sua banda vitrine.
A ideia era ser o mais agressivo possível, tanto na sonoridade quanto na aparência. Tinha uma história que era que o guitarrista e o baixista do Sex Pistols e o baterista do Sex Pistols tinham assaltado um caminhão do David Bowie quando eles foram a Londres e roubaram os instrumentos. E daí que eles começaram a tocar. E eles não sabiam tocar. Isso a gente achou incrível, assim, como é que uns caras que não sabiam tocar fizeram aquela música, aquele disco que é sensacional. O punk surgiu numa época para quebrar uma série de hábitos e regras que estavam surgindo aí. E por que não quebrar um monte de moda e tendência também que estava vindo. Esse trânsito ao contrário das vestuárias, das atitudes, né? Porque se falar de moda naquela época para um punk, o cara já te dava logo um soco na cara. A minha moda é essa. Em matéria de aparência, o mundo nunca mais seria o mesmo depois daquela primeira turnê da banda pela Inglaterra, no outono de 76. A roupa passa a ser um statement, a pessoa veste uma coisa porque ela quer transmitir alguma coisa. Da noite pro dia, os cabelos foram tingidos nas cores mais improváveis. As cabeças ficaram verdes, azuis, cor de laranja. Os cabelos ainda ganharam novos cortes. Foram ressecados com sabão e então começaram a surgir moicanos vagando em Piccadilly Circus. Hoje, uma imagem típica de cartões postais à venda nas mais banais casas de bugigangas turísticas. E não precisava ter o moicano, exatamente. Tanto é que, se você fosse para Londres na época, os punks não eram violentos, não eram nada disso. Os skinheads eram, mas os punks dos moicanão lá, não, eles eram os sweethearts. Gente, depois que a pessoa se descabelou, rasgou todas as roupas, pôs um alfinete na cara, tudo é possível, né? E eles com aquelas roupas que a gente já tinha visto em fotos, assim, que eram umas coisas rasgadas e alfinetes, era uma desconstrução, né? A roupa dos punks era uma desconstrução, na verdade, né? Toda a moda mudou depois do punk. Não só toda a moda, mas a própria arte, mas a moda em si, ela teve realmente, o punk foi um divisor de águas. Fashion Splash.